Olha, é de quinta, viu? É de quinta. Eu não vim dividir com vocês o prêmio que eu ganhei, né, gente? Dia 9 de dezembro, eu tive a honra de ser premiada com o prêmio Jacobina. E eu não vim contar pra vocês. Ah, na categoria literatura. E o que eu fiz? Não contei no meu canal que fala sobre literatura. Mas estou aqui para tentar, assim, resolver este problema. Então eu vou contar pra vocês primeiro o que é o prêmio Jacobina. Eu anotei direitinho aqui, gente, pra não passar vergonha e não falar coisa errada, tá? Então é o seguinte, o prêmio Jacobina, ele é entregue na minha cidade aqui em São Leopoldo, para reconhecer mulheres com papel ativo dentro da sociedade e para reestabelecer a imagem de Jacobina Maurer. A Jacobina Maurer, gente, ela viveu em Sapiranga, era uma migrante alemã e ela foi uma líder religiosa desse grupo de alemães que viviam no Morro Ferrabras, em Sapiranga. Foi massacrada pela polícia e pelos historiadores, né? Ela foi tida como uma mulher histérica, uma mulher doente, uma líder religiosa, tipo, descontrolada, e muitos estudiosos, muitos historiadores estão tentando trazer a Jacobina correta, a imagem correta de uma mulher que sabia ler e interpretar a Bíblia, o que era uma grande ofensa, né, gente? E que tentou dar um apoio pro seu grupo de pessoas, pro seu povo, pra sua comunidade. Se vocês ainda não conhecem um pouquinho da história da Jacobina Maurer e do grupo dela, que ficou conhecido como os Muckers, vocês podem ler, indico muito a leitura do livro do Luiz Antônio de Assis Brasil, que é Videiras de Cristal. É uma obra em que vocês vão ter um contato com uma descrição um pouco mais humana, de fato, sobre a Jacobina. Bom, esse prêmio, ele, no primeiro ano que ele foi entregue, foi 2019, ele nasceu, essa ideia nasceu no gabinete da então vice-prefeita Paulette Soto, e esse ano a Secretaria de Direitos Humanos de São Leopoldo, assim, liderada pela Nadir de Jesus, foi que organizou o segundo ano do prêmio Jacobina. 2020, 2021 não aconteceu por causa da quarentena, do Covid e tal. Bom, a gente teve assim o primeiro encontro com todas as candidatas do prêmio. O prêmio acontece assim, gente, a gente é indicada por alguém para alguma categoria e quando essa indicação acontece, a gente se inscreve. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui indicada pela Paulette Soto, que é a ex-vice-prefeita de São Leopoldo, mas já foi minha vice-diretora na escola, lá no Olindo. E eu fiquei muito emocionada de ter esse reconhecimento dela dizer assim, acho que a Carol faz ações relacionadas à literatura que merecem um destaque. Foi muito especial pra mim. E vou ser muito sincera, se não tivesse ela ter me indicado, eu acho que eu não teria me inscrito. Acho que eu ficaria me achando menos. Como eu tenho, né, essa mania de achar que eu não mereço e tal. Bom, então, depois que eu fui inscrita, eu fui avisada então que era uma candidata e nós tivemos um primeiro encontro. Esse primeiro encontro aconteceu com todas as candidatas, a gente teve 3 minutos para cada uma se apresentar e eu fiquei pensando assim, que bom que eu tô participando disso, para conhecer essas mulheres que talvez eu não teria outra oportunidade de conhecer. Mulheres incríveis, gente, assim, pessoas que trabalham com a comunidade, com empreendedorismo para resgatar mulheres em situação de violência, pessoas que trabalham com educação menstrual, pessoas que trabalham com a causa animal, com arte, com música. Gente, tanta mulher incrível da minha cidade que se eu não tivesse lá para ouvir os 3 minutos de cada uma, talvez eu não tivesse outra oportunidade de escutá-las. Então foi muito emocionante, óbvio que eu chorei, eu já queria abraçar todo mundo, morri chorando, né? Fiquei muito preocupada com como eu me apresentaria para essas mulheres, para elas entenderem, né, por que eu tava ali junto com elas. Então eu espero que eu tenha me saído bem.
Mas foi assim, o primeiro encontro eu pensei assim, pá, que massa. Que oportunidade massa de conhecer essas pessoas. Eu, além de ter tido a honra de estar no meio dessas mulheres, eu tive o prazer imenso de dividir esse momento com uma colega minha lá do Olindo, a Cíntia, que é um ser humano que assim, eu não tenho nem como descrever. E ela estava na categoria educação formal. E eu não tenho como dizer para vocês como essa professora, essa mulher, essa mãe merece um prêmio desses. A Cíntia é o que traz paz do meu coração para eu não estar em sala de aula dando aula de literatura, como eu sou muito ciumenta com a aula de literatura. Eu fico pensando que bom que a Cíntia tá dando aula de literatura lá, e também a Andréia, outra prof, assim, ó, meu Deus, essas duas profs de literatura lá da escola são o máximo, mas enfim. Então eu fiquei muito feliz de dividir esse momento de premiação com a Cíntia também, uma amiga querida do meu coração. Então a gente teve esse primeiro encontro. Depois o nosso segundo encontro aconteceu em Sapiranga. Nós fomos conhecer alguns pontos de Sapiranga que tem relação com essa história dos Múqueres e da Jacobina. Fomos numa estátua que fizeram homenagem a ela. Fomos até o Ferrabras, onde ela morava, onde ficava a casa dela. Infelizmente não tem mais tipo, não tem um museu da casa, porque foi tudo destruído, né? O que tinha em relação aos Múqueres de Jacobina foi destruído. Ouvimos um professor que, infelizmente, gente, eu não anotei o nome dele, eu não sei, mas um professor lá de Sapiranga, um historiador, que se dedica para tentar limpar todas as coisas erradas que foram construídas historicamente sobre a Jacobina, né? E foi muito legal ouvir esse professor. E daí o nosso último encontro foi no dia da premiação, e na categoria literatura eu ganhei junto com uma escritora aqui de São Leopoldo, que é a Jessie Correia. Então foi uma situação muito emocionante pra mim, sabe, gente? Eu pensei que eu não ia ficar tão assim emocionada, mas fiquei muito emocionada porque às vezes eu acho que o que eu falo aqui é só uma mulher muito louca, apaixonada por literatura, e um momento desses, com um troféu desses, tem um reconhecimento, né? E não que a gente faça as coisas por reconhecimento, mas é bacana quando ele vem, né? Então, é de quinta, né, gente, eu não ter contado isso pra vocês, mas eu acho que quem acompanha o Instagram deve ter visto. Recebi muito comentário das pessoas lá, agradeço a todo mundo. Então aqui, né, é de quinta, eu ter demorado tanto pra contar pra vocês, mas eu vim e contei. Um beijo pra vocês.